Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Pacheco e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que é um pouquinho diferente para a projeção astral, tá? A galera não costuma abordar muito esse tema. Que tema seria esse? Eu não sei qual é o título que eu vou colocar nesse vídeo ainda, não parei para pensar, mas a ideia é que eu trabalhe 3 coisas fundamentais dentro da projeção astral que eu pude perceber ao longo dos últimos 6 ou 7 anos, tá? Que se tornaram muito mais importantes para mim, no meu ponto de vista, como projetor lúcido, consciente e projetor com constância, né? Projeções semanais, mensais, dependendo da época, até diária. Beleza? Isso é importante por quê? Para que eu possa me embasar um pouquinho mais no que eu estou falando. Não só na parte teórica, porque isso aí acho que todo mundo já conhece muito livro interessante que tem por aí sobre projeção astral, muitos autores legais que a gente encontra no mercado, palestrantes. Enfim, o que não vai faltar é gente falando de projeção astral, mas sob esse ponto de vista eu acho que é meio difícil você encontrar, tá? Então eu acho que eu vou botar no título projeção astral, musculação e exercício aeróbico, tá? É legal que vocês entendam, quando eu coloco musculação, você pode tentar introduzir alguma coisa semelhante à musculação, algo que faça com que o teu chakra umbilical, o chakra manipura, o terceiro chakra, produza energia suficiente para que facilite na projeção astral. De que maneira? É legal tentar explicar com o meu ponto de vista, né, como é que isso funciona comigo. Quando eu falo da importância da musculação, por exemplo, você pode botar também uma arte marcial, uma dança, algum tipo de coisa que trabalhe a musculatura do teu corpo. Isso é importante por quê na projeção astral? É claro que isso é um facilitador, isso não é o ponto principal para que você tenha projeção astral, não me interpretem mal. O ponto principal a gente pode falar em outros vídeos, como eu sempre falo aqui no canal, é meditação, é contemplação, é perceber o mundo à sua volta, questionar o mundo à sua volta. Tá? Isso é um outro papo mais filosófico, muito até doido, mas é assim que você desperta a consciência com frequência numa projeção astral. Mas eu estou aqui para falar de um facilitador, de 2 facilitadores. Um deles é a musculação e o outro é o exercício aeróbico. A musculação ela entra de que forma facilitando a projeção astral? Quando você faz musculação, quando você trabalha o teu corpo físico, a gente não está aqui de bobeira, não pense que aqui só tem mestre espiritual, não pense que aqui no planeta a gente encarnou sem nenhum motivo, que só tem pessoas esclarecidas e iluminadas e que o corpo físico não serve para nada. Não. Se você está encarnado, se tem um corpo físico, é importante que você perceba que esse corpo tem uma função. E essa função é te ligar, te conectar à matéria. Tá bom? A experiência na matéria, a experiência de autoconhecimento, a experiência densa ainda, onde você vai entrar em contato com a energia divina de uma forma mais telúrica. Não tem jeito, a gente está na pontinha do iceberg. Beleza? Então o corpo físico ele é extremamente importante para a nossa experiência como espírito encarnado na matéria. E onde é que entra a projeção astral nisso? Bem, quando você trabalha o teu corpo físico, quando você constrói musculatura, você não precisa malhar a ponto de querer ganhar músculo pra caramba. Mas quando você tem ali uma certa construção muscular, ou então quando você pratica uma arte marcial, alguma coisa que capture a energia, isso trabalha o chakra manipura, o chakra umbilical, por mais que trabalhe um pouquinho de cada chakra também, tá? Mas por que trabalha muito o chakra manipura? Ele é o chakra responsável pela ideia, pela sensação de autocontrole, pela autoestima. Então, quando você pratica musculação, você está ali colocando a mão na massa no que diz respeito ao chakra manipura. Muitas pessoas perguntam, como é que eu vou ativar o chakra tal? Qual é a frequência que eu uso para sair do corpo, para mexer a energia, se os cantos de baleia facilitam, se a música específica facilita, se uma técnica facilita, como é que você ativa o chakra, como é que você sai do corpo? Todo mundo quer um pulo do gato, mas a verdade é que esse pulo do gato não existe. Você pode escutar uma música específica, pode fazer uma técnica? Pode, isso facilita, isso ajuda, tá? Mas eu diria que é um facilitador muito pequenino em alguns momentos. Acho que a música entraria até com um pouquinho mais de robustez nesse sentido, tá? Mas a musculação, dando a minha experiência aí para vocês, você consegue criar energia no chakra Muladhara, no chakra raiz, você absorve energia, você coloca o vórtice, o primeiro vórtice, que é o Muladhara, o raiz
para girar, para funcionar mais rápido e, consequentemente, você joga energia mais para cima, tá? E chega no Manipura porque também esses 3 chakras estão muito interligados. O Manipura é o chakra da autoestima, da vontade, do ego, no sentido de desenvolvimento pessoal. Os 3 primeiros chakras, eles são extremamente ligados ao ego. Só que o primeiro chakra é no nível de sobrevivência, o segundo chakra é no nível de inter-relação, você começa a ter aquela noção de troca, você começa a conhecer o outro. E o chakra Manipura é o chakra do poder pessoal, é o chakra do autodomínio, da disciplina. Então, se você não tiver um mínimo de disciplina com você mesmo, se você não tiver autoestima, se você não tiver confiança, você não vai sair do corpo com facilidade. Ou se sair do corpo, vai ser uma experiência por ano, ou de 5 em 5 anos. Ou se sair, não vai lembrar muito bem. Ou seja, a musculação, como artes marciais, como danças, coisas que trabalham a musculatura do corpo, você trabalha de forma direta e objetiva os 3 primeiros chakras, e principalmente o chakra Manipura, porque além de colocar o vórtice para girar ali, tanto do raiz, quanto do segundo chakra, né, o chakra sexual ou geniturinário, chakra genésico, alguns chamam assim também, e o chakra Manipura, além de ter essa coisa da energia densa, você vai trabalhar a autoestima, você vai trabalhar a vontade. Onde é que isso entra na projeção? Quando você vai dormir, você sabe, eu vou sair do corpo. Ninguém vai me impedir de sair do corpo. Eu saio do corpo a hora que eu quiser. Você pode até não sair a hora que quiser, mas você tem que acreditar que você sai a hora que você quiser. Ou então, se você achar que essa ideia de sair a hora que quiser é muito grandiosa, você fala, pô, eu vou sair do corpo, tá? Eu coloco de uma forma que eu penso que aquilo ali vai se concretizar. Por mais que não aconteça, por mais que eu não consiga sair do corpo lúcido todos os dias, eu sei que quando eu tenho autoconfiança, quando eu tenho uma vontade inabalável, quando eu me dedico, quando eu tenho disciplina, quando eu tenho confiança real, eu sei que isso facilita muito para sair do corpo, tá? Então a musculação ela vai entrar nesse sentido. Projeção astral e musculação tem uma ligação muito tênue. Repetindo, quando eu digo musculação, eu estou usando o meu exemplo de vida diária. Por mais que eu não faça musculação todo dia, ela está na minha rotina pelo menos semanalmente, tá? Com um filho pequeno as coisas são mais difíceis, eu não consigo ir sempre, quando sobra tempo eu trabalho em casa, então eu tento administrar o tempo da melhor forma possível, mas é um fato. Sentindo as energias, vendo as energias, muitas vezes pela clarividência, mas principalmente sentindo. Eu não quero falar de clarividência aqui porque é uma coisa muito ímpar, que nem todo mundo vai ter acesso. Mas sentir as energias, todo mundo tem acesso. Mesmo que você não sinta de uma forma brutal da energia correndo, porque assim, existem pessoas que já trabalharam essa questão energética de outras vidas. Então é muito mais fácil, a gente vem com isso mais de forma natural, tá? Mas eu tenho certeza que todo mundo em algum nível sente as energias. Então quando você trabalha a tua autoconfiança, quando você pratica musculação, quando você pratica algum tipo de esporte que mexa a energia, que construa a energia no teu corpo físico, o exemplo da musculação é muito bom por isso, porque ela constrói, ela coloca o vórtice em ação, você gera energia. E além de gerar energia, aquilo ali te dá autoestima. Hoje em dia todo mundo sabe que a prática de musculação evita a depressão, ou diminui, né, para quem tem depressão grave, aí você tem que ter um outro tipo de acompanhamento, mas ela, mesmo para as pessoas depressivas, elas percebem, tem vários estudos sobre isso, que a musculação contribui bastante para diminuir os efeitos da depressão, então para evitar a depressão, ou então para atenuar. Beleza? Isso aí vai ser de cada um. Então, número 1, musculação, captura de energia. Você coloca os 3 vórtices principais, os 3 vórtices iniciais, né, dos 3 primeiros chakras para funcionar ali, tá? Então a galera que me assiste aqui nesse canal, normalmente é a galera que tem um pouquinho mais de espiritualidade. Mas o grande problema da galera, em geral, mas é um problema que é comum para todo mundo tem problema na vida, né? Mas eu digo assim, o problema da galera espiritualizada é que muitas vezes elas colocam essa relação com o corpo físico um pouquinho de lado. Ah, não tem a ver tomar conta do corpo, não tem muito a ver eu praticar esporte, não tem muito a ver eu caminhar, não tem muito a ver eu fazer musculação, eu sou um cara espiritualizado, sou uma mulher espiritualizada.
Bem, eu digo para vocês, se vocês introduzirem na vida de vocês a prática de musculação ou de alguma atividade anaeróbica, você vai ver que a sua energia ela vai fluir com muito mais força, com muito mais firmeza e naturalidade também. Isso contribui para o teu humor também, beleza? Então, o primeiro passo, a musculação ela vai ajudar, vai contribuir na projeção astral no sentido de geração energética, tá? De captura energética. Isso é importante porque gera autoestima, coloca energia para fluir, e para os chakras superiores isso também é muito importante que você coloque energia. A energia quando você cria, para quem sente energia com muita substancialidade, quem consegue ver energia, você vê o fluxo de energia, ele tende a subir sempre, tá? É muito difícil, até numa pessoa que você vê ali, a pessoa está mal, está meio depressiva, a energia, mesmo quando ela está ali bloqueada, ela está sempre tentando subir. É claro que ela pode acabar escoando um pouquinho para o lado, saindo um pouquinho pelos chakras secundários. Isso é nítido, quando a energia sobe, ela tenta achar um outro caminho quando ela não consegue passar. É como se fosse uma mangueira entupida, na verdade várias mangueiras, né, que são os canais energéticos, os nadis. Isso é outro papo também que eu quero falar com vocês, eu falo depois, já falei várias vezes no canal, mas estou já me perdendo. Enfim, a importância da musculação é na captura de energia, na criação de autoestima, de vontade, de acreditar em si mesmo. Se você não acredita em você mesmo, você vai ter problema com muita coisa na tua vida, inclusive com a projeção astral, tá bom? Então, se você já tem uma facilidade, se você já teve alguma experiência de projeção astral semiconsciente, ou totalmente consciente, ou totalmente lúcida, se você praticar musculação, tenha certeza que você vai ter mais confiança na projeção astral, porque a tua energia vai estar mais movimentada. E onde é que o exercício aeróbico entra nisso? O exercício aeróbico também é extremamente importante para a projeção astral. Eu diria até que ele mexe a energia com mais facilidade do que o anaeróbico, que é a musculação, que é o exercício de peso mesmo, tá? Onde você constrói a musculatura, tá? Porque o exercício aeróbico ele solta a energia. Tá? Se os chakras estão mais ou menos bloqueados, os chakras secundários, quando você faz exercício aeróbico, é muito comum que você rompa um pouquinho, que você desbloqueie esses miasmas que estão nos chakras secundários, tá bom? Então, o primeiro exercício, a musculação, o exercício de construção energética, ela é importante para te dar confiança, para trabalhar os 3 primeiros chakras, o chakra manipura, que é o chakra da vontade, o chakra do ego autocentrado, que até num certo nível é importante, você está encarnado aqui para trabalhar o teu ego também, o lado positivo dele, né? No sentido de construção para algo maior, tá? Você tem que trabalhar o ego para depois abandonar o ego, aí é outro papo também, beleza? Então o exercício aeróbico, voltando para o aeróbico, ele é importante porque ele desbloqueia, ele mexe a energia com muita facilidade. Eu, por exemplo, ao longo da minha vida toda, eu tenho projeção desde os 12, 13 anos de idade, eu jogava muito futebol quando era novo, mas não praticava exercício aeróbico no sentido assim, para academia, caminhar, correr na esteira, fazer bicicleta, eu nunca gostava muito disso, achava meio chato, tá? Então, durante a minha vida toda, eu nunca pratiquei com constância caminhada, corrida, bicicleta, nada disso, só futebol. E eu já notava na época que quando eu jogava futebol, normalmente quando eu chegava em casa muito cansado, eu me projetava para fora do corpo. Só que na época eu ficava muito preso no cordão de prata. Eu saía do corpo, ia para o teto, era tracionado de volta. Tinha época que eu tinha 3, 4 projeções por dia, mas todas frustradas. Eu era ejetado para fora do corpo, e igual uma pipa. Imagina o cara tá soltando pipa, ela tá voando, e bate um ventaval, ela volta para o local de onde ela saiu. Era mais ou menos assim, eu saía do corpo e voltava toda hora. Tanto que teve um período que eu até falei, quer saber, eu vou ficar nessa de sair do corpo, mas eu também não conseguia fugir disso, porque comigo sempre foi natural. Então, na pandemia, vou dar um exemplo para vocês bem ilustrativo. Ganhei peso, ainda estou bem acima do meu peso, meu filho tem 5 anos, então, como eu falei para vocês, eu não consigo ir numa rotina muito constante, mas eu percebi, né, porque eu estava mais pesado ainda. Quando eu comecei a fazer muito exercício aeróbico para perder peso, eu comecei a ter uma disciplina de fazer exercício aeróbico todo dia, bicicleta quase todo dia na academia, tirando o final de semana. Então eu ia lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí sábado eu não fazia e domingo não, porque eu ia dar atenção para meu filho, para minha esposa.
E com essa prática de exercício aeróbico desde 2021, um pouquinho antes na pandemia, mas principalmente em 2021, eu notei que eu comecei a me desprender do corpo com muita facilidade. Ou seja, eu sempre tive a facilidade de sair do corpo de forma natural, nunca fiz técnica. Hoje em dia eu dou até mais valor à técnica, porque eu sei que cada um tem o seu momento, cada um precisa de uma ferramenta. E eu mesmo, às vezes, eu faço uma técnica para treinar um pouquinho, até para falar para vocês se deu certo, se não deu. Mas como eu saio, simplesmente eu deito, mexo energia, acabo saindo do corpo com facilidade, eu não uso muito a técnica. Então a minha técnica principal é o exercício aeróbico, coisa que não estava no meu roteiro de vida. A musculação, uma época também artes marciais eu fiz, então isso aí já estava no meu roteiro desde jovem. Mas o aeróbico era só no futebol. E quando eu comecei a ter constância em bicicleta, ou então corrida, na academia mesmo, não precisa nem ir para a rua, tá? Que é mais fácil você manter a disciplina, né? Depende de onde você mora, não é tão fácil correr na rua, nem andar de bicicleta. Então eu comecei a perceber que eu estava saindo do corpo de forma muito mais fácil e não era tracionado de volta. Então eu comecei a associar isso a essa constância do exercício aeróbico. E percebi, tanto que essa semana, por exemplo, eu estou trabalhando bastante, eu trabalho com filmagem de evento, eu trabalho com vídeo, produção de clipe, um monte de coisa. O meu mercado voltou a movimentar um pouco, então estou trabalhando um pouquinho em excesso, não estou conseguindo ir à academia direito. Então essa semana, por exemplo, eu não fui. Pergunta se eu tive muitas projeções astrais maravilhosas, se eu saí com facilidade do corpo. Não. Tive algumas experiências? Tive. Mas nada com tanta facilidade. Mas assim, na outra semana retrasado, mês passado, quando eu estava ali 3, 4 vezes por semana praticando aeróbico, as experiências vêm com muito mais facilidade. É claro que é uma experiência minha. Eu já tenho facilidade, eu saio do corpo com... Espirrei e saí do corpo, mais ou menos isso. Então, para mim é muito fácil. Mas o que eu estou falando para vocês é que mesmo para alguém que tem muita facilidade de sair do corpo, que vive isso, que respira isso, que é chamado de maluco pelos amigos e leva na boa desde novo, mesmo para alguém com tanta facilidade de sair do corpo de forma consciente, lúcida, quando eu descobri essa disciplina no exercício aeróbico, as minhas projeções conscientes aumentaram muito. E toda vez que eu saio, quando eu faço exercício aeróbico, eu não tenho mais dificuldade de me desprender, eu não sou tracionado de volta. E uma coisa que não acontecia comigo, jamais aconteceu isso durante a minha adolescência, ou então até os 20 e poucos anos de idade, que é um tipo de saída que também é descrita em alguns livros, que é a saída em espiral, ou essa que você é ejetado do corpo, mas sem ter catalepsia, você é ejetado de uma forma muito fluida. Imagina um golfinho saltando para fora do mar, num pulo, mas assim que ele salte para fora do mar e vá lá para as estrelas, vamos colocar assim. Então, eu nunca tive esse tipo de saída. E a saída em espiral, então, eu tenho projeção desde novo, isso jamais acontecia comigo. Tá? Então, quando eu comecei a fazer aeróbico direto, eu tenho projeção em espiral, ou seja, às vezes eu estou deitado ali conversando com a minha esposa, eu pego no sono muito rápido. Aí eu deito, cara, assim, tô batendo papo com ela, fecho o olho, já cochilo, às vezes no meio do papo eu saio do corpo assim, ó, blum, girando em espiral, ejetado do corpo. Quando eu vejo, estou no campo energético da casa, às vezes, flutuando no quarto, minha mulher já está ali falando comigo, achando que eu estou escutando, já sai do corpo. Aí daqui a pouco eu volto, isso em coisa de 30 segundos, que às vezes você mergulha, sai e volta. Mas não confundam, isso aí é um outro papo também, que a galera está confundindo muito clarividência viajoura, visão remota, né, que quando você espicha, quando você está no teu corpo e espicha a tua mente para longe e percebe pela clarividência as coisas e volta, isso é uma coisa. Sair do corpo é outra, você sai do corpo. Então às vezes acontece comigo isso, eu estou batendo papo com a minha esposa, vou desacelerar que eu estou empolgado, estou falando muito rápido. Às vezes eu estou batendo papo com a minha esposa, mas eu fiz tanto aeróbico e tenho essa facilidade de sair do corpo que eu cochilo e no cochilo eu sou ejetado do corpo e depois volto. Tá? Então, a dica que eu dou para vocês, se você quer ter facilidade para projeção astral, se você não tem projeção astral, nunca teve projeção, é claro que eu vou te aconselhar que você assista vários vídeos, leia vários livros, procure autores consagrados. Enfim, você tem que saturar a tua mente. Essa aí para mim é a melhor técnica. A técnica das técnicas é a saturação mental, que não é exatamente uma técnica, né? Mas o que eu quero falar para vocês aqui é que a projeção astral ela é muito facilitada, você se desprende do corpo com muita facilidade
Se você já tiver a projeção, principalmente em algum nível, com a prática do exercício aeróbico, fazendo uma retrospectiva, se você precisa de energia, se você não tem autoestima, se você não confia em si mesmo, eu não vou sair do corpo, isso é difícil, é complicado, não é para mim, não acredito que isso possa ser possível, tu tem que praticar musculação, ou então alguma coisa que trabalhe a tua musculatura, uma arte marcial, uma dança específica, não sei, mas tem que trabalhar o teu músculo. E isso vai gerar energia que vai facilitar a movimentação energética. Uma dica que eu dou antes que eu esqueça, que eu estou falando muita coisa, eu aconselho sempre que você faça primeiro o exercício anaeróbico, que é o de musculação, e no final você faça o aeróbico. Por quê? Quando você faz exercício de musculação, você está em contato com aquela energia ali da academia. A energia da academia às vezes é meio densa, você senta nos aparelhos, você acaba capturando, como em qualquer lugar que você vá, se você for num barzinho, num boteco, for num centro espírita, for no shopping, você está ali se relacionando com a energia daquele ambiente, com a psicosfera daquele ambiente. Então o ideal é que na musculação, quando você for para a academia, que você faça a musculação primeiro, porque você vai capturar energia, você vai gerar energia, vai construir energia, tá? Vai colocar o vórtice ali para trabalhar como nunca, e quando você estiver energizado, você vai depois para o exercício aeróbico, porque ele vai podar o excesso de energia e vai tirar, às vezes, alguma intrusãozinha boba que esteja ali, que você sentou no aparelho, ou então daquelas consciências que ficam pela academia querendo vampirizar um pouquinho, jogando um negocinho ali, jogando outro aqui. E isso tem muito, tem shopping, tem academia, onde você encontrar multidão, você vai encontrar vampiro astral, é um fato. Você vai ter que, e se você quer sair do corpo lúcido e lúcida, você tem que estar preparado para conviver com esse tipo de entidade, que vai perturbar um pouquinho a tua vida, tá? Até hoje eu sou assediado aí, até hoje não, quase que diariamente. Se eu não tiver num dia muito legal, com energia bem trabalhada, por isso que também é importante o exercício aeróbico, porque ele consegue podar a energia em excesso, senão você vai no local, às vezes você é médico. Se tu for médico, trabalha com um monte de paciente problemático, ou então qualquer área da saúde, quem é professor também, tá? Quem trabalha com educação. Você entra ali numa escola cheia de problemas, eu sei porque eu fui professor de filosofia durante uns 15 anos, um pouquinho menos, né? Uns 10 anos, para ensino médio. Escolas são complicadas, tem problemas, você entra na sala de aula, sala dos professores, dependendo da turma, os alunos são às vezes mais difíceis, a psicosfera da turma às vezes não é tão legal, mas você tem que conseguir lidar com isso. O shopping é um local que todo mundo adora ir, e a energia é uma energiazinha complicada, tá? Beleza? Então acho que o papo era esse, o conselho que eu queria dar era esse, que você trabalhe, capture a energia pela musculação e depois você consiga movimentar com mais facilidade e tirar o excesso pelo exercício aeróbico, tá? Se você falar, Rafael, qual que você escolhe? Qual que é mais importante para facilitar a saída? A musculação ou o exercício aeróbico, a bicicleta, a esteira? Para mim, o que me facilita muito, para mim, minha experiência, é o exercício aeróbico. Ele facilita muito, muito. Se eu ficar um mês sem musculação, mas fizer o exercício aeróbico, não vai mudar nada. Eu vou sair do corpo com muita facilidade, porque o que me dá mais facilidade, que eu percebi nesses últimos anos, facilidade não de sair do corpo, mas de se desprender da catalepsia. Porque a saída do corpo eu já tenho a facilidade. Por quê? Porque aí você tem que trabalhar meditação, contemplação, você tem que questionar a realidade, é outro papo, beleza? Mas se você já está nesse processo de saída, é importante que você perceba que tanto a musculação quanto o exercício aeróbico vão te ajudar. Isso é de cada um. Tem gente que tem pouca energia, vai precisar muito mais da musculação do que do aeróbico. No meu caso, como tem um componente mediúnico que eu consigo capturar energia, eu acumulo muita energia no duplo etérico, tá? Quando eu saio do corpo, eu vejo pela clarividência, não sempre, né, mas já vi várias e várias vezes, não só um cordão de prata. Algumas vezes eu saio do corpo, se eu não tiver feito exercício aeróbico, como há pouco tempo eu até relatei um caso no canal, uma experiência que eu tive, que eu fiquei tentando sair do corpo, rolando na cama para um lado e para o outro, e eu rolava e via vários cordões. E não era cordãozinho de pratinha fininho na cabeça, não. Cordão assim, grosso, dessa grossura. Vi uns 4, na verdade assim, porque cada chakra ele pode formar uma espécie de cordão.
tá? E não só os principais, os chakras secundários participam ali com alguns fios de energia também. E a visão é muito bonita, quando você vê, você fica ali maravilhado. Tanto que a última que eu tive, que eu fiquei brigando para sair toda hora, eu não consegui sair, voltei, mas eu fiquei uns 3, 4 minutos saindo do corpo, rolando e voltando e vendo a beleza desses cordões de energia, assim, maravilhoso, parece um videogame, tá? Por isso que eu falo, a minha vida é mais interessante fora do corpo do que no corpo. Por mais que minha vida no corpo também seja muito interessante, beleza? Mas acho que o recado é esse, você tem que praticar tanto aquilo ali para capturar energia, a dica que eu dou é a musculação, tanto o exercício para você podar a energia, que seria o exercício aeróbico. Aí fica a teu critério. Então, galera, eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha me programado para falar. Eu sempre acabo falando um pouquinho demais, sou um pouquinho prolixo, mas acho que isso é até bom, num certo sentido, né? Talvez não seja tão bom numa aula didática, né? Quando eu dava aula de filosofia, às vezes eu me perdi um pouco. Mas tem sempre bastante conteúdo aí para vocês. Uma coisa muito importante que eu já ia esquecendo. Se você gosta do canal, se você quer contribuir com o canal, deixa o teu like, compartilha o vídeo, se possível, escreva alguma coisa engrandecedora, alguma pergunta legal, interessante, e vocês podem perceber que sempre que eu tenho um pouquinho de tempo eu respondo. Tem muita gente ainda que não respondi essas semanas aí, mas tenha certeza que eu vou responder. Então eu acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem o vídeo, e como eu sempre digo, namastê!